Então agora o que resta somente é adicionar o acionamento da esteira para o elevador da direita e para o elevador da esquerda. Então iniciando com o elevador, com a esteira para o elevador da esquerda, que é a esteira para as caixas pequenas, né? Seria o atuador 5, que é a esteira da esquerda. Então, atuador 5. Se nós observarmos novamente na planta, a gente pode verificar que no início de cada esteira da direita e da esquerda há dois sensores. O sensor 8 no início da esteira da direita para a caixa pequena e o sensor 7 no início da esteira da esquerda, o sensor 8, desculpa. Início da esteira da direita para a caixa grande, o sensor 7. No final da esteira da esquerda, o sensor 9, da esteira da direita, o sensor 9. E no final da esteira da esquerda, o sensor 10. Então, no início da esteira da esquerda, da esteira do atuador 5, eu tenho o sensor 8. Então, eu posso utilizar esse sensor para acionar essa esteira, então, para ela ligar, igual a esteira do atuador 1, a esteira horizontal. Só que a esteira horizontal utiliza o sensor do final da esteira inclinada. Então seria para essa esteira o sensor 8, não confundir. Essa é a esteira da esquerda, então é o sensor 8 que está no início dela. Aí, como é a esteira mais longa, eu tenho que colocar o contato de selo para que ela permaneça ligada. Então eu coloco o contato de selo é do atuador, então é da esteira atuador 5. Aí eu tenho o botão de parada, então aspas, parada. Pois eu tenho que verificar que eu vou utilizar no reinício do processo. E aqui eu faço o mesmo daí, vai ser quase a mesma network, vai ser idêntica aqui, só que para a esteira do elevador da direita. A direita seria o atuador 6. Aí o sensor do início é o sensor 7. Contato de selo também, porque a esteira tem o mesmo comprimento, é a mesma, só que no sentido oposto. Então é o atuador. Pronto, as duas esteiras, duas networks iguais. Para a esteira do elevador da esquerda e para a esteira do elevador da direita.
para as caixas, inicialmente para as caixas pequenas e para as caixas grandes daí para saírem. Como são iguais, foi rápido fazer isso daqui. Não envolve inicialmente a memória das caixas pequenas e das caixas grandes e os atuadores ali 2 e 3 novamente. Por quê? Porque já tem os sensores ali no início das esteiras. Como tem esses sensores, já facilita bastante aqui, ó. Fica independente então dos roletes da mesa giratória também. Então já podemos pegar e testar diretamente ali no CLP. Vou dar um stop ali para passar o programa para o CLP. Já dou um run. Pronto, processo finalizado. Pelo menos uma caixa foi enviada. Agora falta o quê? Falta ele reiniciar automaticamente e continuar o processo indefinidamente, automaticamente. Ele foi iniciado manualmente, ele processou uma caixa automaticamente. A gente pode testar para uma caixa grande. Então eu vou parar o processo e vou testar para uma caixa grande agora e depois a gente vai verificar o que falta. Por sorte agora veio uma caixa grande, verificar o que falta para ele dar continuidade, o que falta finalizar agora para ele reiniciar, né? Para ele parar e porventura reiniciar. Caixa pequena ele conseguiu enviar para fora do processo, para outro processo daí. Aqui ocorreu uma falha que ele não acionou o atuador 6. Então aqui ocorreu isso. Atuador 5, atuador 6, S7. Colocar já, inserir o monitoramento aqui, aproveitar para o S7. Acho que deve ser provavelmente outro problema também nos símbolos. Que estranho, deveria haver o outro sensor aqui sendo acionado também. A avaria está acionado? Não. Ele deve ter acionado o sensor 7 aqui, mas não chegou a acionar o atuador 6. Atuador 6 e sensor 7. Então vamos ter que verificar isso também. Depois efetuar o teste. E deixa eu ver mais uma coisa. Verificar isso. Aí depois verificar também para a caixa pequena o que está ficando acionado também tem que ser desativado. Na hora que a caixa pequena sai pelo elevador da esquerda aqui.
Só vou desligar aqui os atuadores, limpar. Verificar isso também. Então, para ver isso, por que o atuador 6 não foi acionado? Então ele tem que ser acionado pelo sensor 7 e o atuador 6. Primeira coisa que a gente verifica aqui é são os endereços do sensor 7. I 0.7 está certo. O 8, atuador. Atuador 6, que é 0.6. Sim. É 7. Aí. 7. Vou conferir. Isso aqui, ó, contato de selo, atuador 6. Pronto, resolvido esse problema aqui. O problema que ocorre também é que a hora em que a caixa pequena ou a caixa grande ela sai pelos elevadores da direita ou da esquerda, permanece ligado ainda o atuador 3, o atuador ou o atuador 2, né? Se ela saiu pelo elevador da direita ou da esquerda, e o atuador também 4, que mantém a mesa giratória ali virada ainda para as esteiras do elevador da direita e da esquerda. Então eu tenho que desligar eles, porque o atuador 2 também. Por quê? Porque aí eu tenho que ligar novamente a esteira inclinada do atuador 0. Para quê? Para que venha uma próxima caixa outra vez, para que ela suba outra vez, que ela venha outra vez pela esteira horizontal, para que ela entre outra vez na mesa giratória, acione outra vez o atuador 2, para que a mesa giratória gire outra vez, que ela seja enviada outra vez pela esteira do elevador da direita ou do elevador da esquerda e faça o processo novamente. Então tem que retornar tudo ao estado inicial que estava anteriormente. Tem que voltar outra vez esse tamanho da caixa novamente para o estado inicial. Então tem que retornar tudo ao estado que estava anteriormente. Então tem que desativar tudo novamente. Fazer o mesmo papel desse botão de parada aqui. Aí o que vai fazer isso? Vai ser o que vai dar o estado final do sistema. E o que dá o estado final do sistema? É no que a caixa vai passar por último, ou que vai enviar o sinal por último no sistema. É o sensor 9 e o sensor 10. Então a caixa indica que ela está saindo aqui desse processo aqui, ou da planta industrial, no sensor 9 e sensor 10. Então por onde ela passa é o sensor 9 e o sensor 10. Então ela passou pelo sensor 9, sensor 10, daí vai indicar o quê? Que aí o atuador 0 ele pode voltar a funcionar novamente. Aí vai acontecer o quê? Ela vai chegar, passar pelo sensor 0 aqui, vai ligar novamente o atuador 1, aí vai reiniciar o processo novamente.
Então eles é como se fossem indicar o sensor 9 e o sensor 10, é como se eles fossem indicar novamente que eu apertei esse botão iniciar outra vez. E consequentemente eles vão indicar também que eu vou desligar aqui esse, como se eu fosse apertar esse botão de parar aqui outra vez. Eles vão desligar aqui o atuador 4, o atuador 2 ou 3, né, da mesa giratória aqui, e outros atuadores que estiverem ligados também, que podem ser o atuador 6, que é dessa esteira aqui, ou o atuador 5 dessa esteira aqui. Um dos dois que estiverem ligados aqui também. Que é claro, não precisam ficar ligados também, né? Igual o atuador 1 aqui, que não precisava ficar ligado, né? Não, não é o sensor 9 e o sensor 10. Aí isso daí vai ser o sensor 0 daí. Que eles não podem desligar pelo sensor 9 e sensor 10, que eles vão ter que empurrar a caixa aqui pro elevador. É isso mesmo, eles não podem ser desligados daí, pelo sensor 9 e sensor 10. Se eles desligarem pelo sensor 9 e sensor 10, a caixa para aqui no final da esteira. É, tem esse detalhe também. Eles estão no final da esteira. Então eles têm que ser desligados pelo próximo sensor daí. Qual que vai ser o próximo, se eles estão no final do processo? O próximo vai ser o sensor 0. Porque daí o processo reinicia aqui pelo início outra vez do processo, né? Que é contínuo ali, né? Então ele termina aqui e daí reinicia para cá daí. É isso mesmo. Então eu vou dar um stop aqui. Então eu vou colocar novamente o sensor 9 e 10 para parar esses atuadores, que seria o atuador 4. Então o atuador 4 vai ser parado pelo sensor 9 ou pelo sensor 10. Se ele vai ser desligado pelo sensor 9 ou pelo sensor 10, o sensor 9 e o sensor 10 eles estão no final do processo. Então quer dizer o quê? Que eles só são acionados no final do processo. Então a caixa entra no início do processo e só no final do processo é que eles são exigidos. A caixa só vai passar por eles no final do processo. Então eu posso colocar eles normalmente fechados aqui, ó. Então eu faço aqui o seguinte: sensor 9 e o sensor 10. Se fosse para acionar, ativar o atuador 4, eu faria em paralelo. Então se fosse o sensor 9 ou o sensor 10 para ativar o atuador 4, aí eles seriam em paralelo normalmente aberto. Como é para desativar o atuador 4, então é o sensor 9 e o sensor 10 em série normalmente fechado. Então se é o sensor 9 ou o sensor 10 para desativar o atuador 4, é em série normalmente fechado. Se fosse para ativar o atuador 4, é o sensor 9 ou o sensor 10 para ativar o atuador 4, seria em paralelo normalmente aberto. Isso é de lógica matemática. É da matemática discreta. Então desativa o atuador 4. Se eu estou desativando o atuador 4, eu utilizo a mesma coisa aqui para desativar também o atuador 2 e o 3. Então eu pego isso daqui e faço a mesma coisa aqui com o 3 também, ó, e com o 2. Só que como eu estou fazendo com o 4, eu posso pegar e copiar do atuador 4 aqui para o atuador 2 também, tá?
Então tanto faz eu pegar aqui um contato normalmente fechado do atuador 4 e colocar lá também. Deixa eu ver, normalmente fechado do atuador 4. Deixa eu ver, normalmente fechado do atuador 4. Não, teria que ser normalmente fechado. Não, teria que ser normalmente fechado do 10 e do 10 e do 9 mesmo, do 4 não vai dar, porque do 4 ele retorna. O 4 ele retém, tem que ser retentivo, então tem que ser do 9 e do 10 também por 2. Então tem que pegar dos dois aqui também e inserir lá. Aí. Agora proceder ao teste, pelo menos dessa parte aqui de pro desligamento e essa correção aqui do atuador 6.
Com o teste executado para a caixa grande e para a caixa pequena, respectivamente, deu tudo certo ali. Com essas linhas aqui, 8 networks aí feitas, deu certo. Pode ser que haja algumas correções ainda, mas aparentemente foram feitas aí para a caixa grande e pequena sem um reinício automático, né? Agora temos que verificar o reinício automaticamente. Da mesma maneira que foi feita para desativar as networks que estavam ativas, os atuadores que estavam ativos, agora a gente faz para os atuadores ainda que restaram ativos, né? Que seriam os atuadores 5 e 6. 5 se ele for ativo, ou 6 se ele for ativo, e para reativar o atuador 6, e para reativar o atuador 0. Então a gente utilizou o atuador 9 e 10 para desativar o atuador 2, 3 e o 4. A gente pode utilizar eles também para reativar o atuador 0. Como a gente utiliza ele? Com o mesmo papel aqui do botão iniciar. Então eu posso pegar e iniciar o processo pelo botão iniciar ou pelo sensor 9 ou o 10. Se eu quero fazer ou pelo botão iniciar ou pelo sensor 9 ou pelo sensor 10, eu coloco eles em paralelo, com o contato normalmente aberto. Então eu faço isso daqui, ó. Ou pelo sensor 9 ou pelo pelo sensor 10. Então, pela lógica aqui do diagrama de contatos, eu posso acionar o atuador 10, o atuador 0, quer dizer, pelo botão de iniciar, ou seja, manualmente, ou pelo sensor 9 ou pelo sensor 10, quer dizer, manualmente pelo botão iniciar, ou pelo sensor 9, automaticamente quando a caixa passa pelo elevador, quando ela entra pelo elevador da direita, caixa grande, ou pelo sensor 10, quando ela entra no elevador da esquerda, caixa pequena. Então reinicia o processo automaticamente por aqui. E aí, reiniciando por aqui, ela aciona o atuador 0 novamente. Então aqui ficou simples. Acionando o atuador 0 novamente, ela vai passar pelo sensor 0 outra vez. Aí eu posso utilizar o sensor 0 para desligar também. O sensor 0 aqui, ele aciona daí o atuador 1. E eu posso utilizar o sensor 0 para desligar o atuador 5 ou o atuador 6, né? Se tiver um dos dois ativos, ligados ainda, ativos ainda, né? Eu lembrei porque eu vi ali que terminou o processo, eles permaneceram ativos ainda no último teste. Então rodar agora o processo definitivamente, verificar se esse projeto de automação, o primeiro projeto, foi finalizado agora.
Ali houve um problema depois na otimização do processo, eu vou mostrar a solução daí. A solução seria implementar duas networks para a borda de descida do sensor 1, do sensor 0, quer dizer. Ó, a caixa grande agora não deu esse problema, viu? É ali na transição da esteira inclinada para a esteira horizontal. Para verificar se o teste se está funcionando realmente, tem que passar uma caixa pequena, já passou, uma caixa grande, aí uma caixa pequena. Aí ó, já não deu certo porque essa caixa pequena deveria retornar para a esquerda, deveria ir para a esquerda. Então tem uma falha aí que já dá para deduzir onde esteja. Então vamos parar já o processo aqui, limpar. E essa falha se encontra justamente na network da memória. Porque aqui ó, do tamanho da caixa, aí é justamente o que eu estava falando, que teria que se esperar para o teste passar uma caixa pequena, que passou, aí uma caixa grande e passar uma caixa pequena outra vez, e aí uma caixa grande novamente, que é justamente esse problema que deu. Passou uma caixa pequena, foi para a esquerda, aí passou uma caixa grande, foi para a direita, aí passou uma caixa pequena novamente, foi para a direita, aí deu erro. Que é isso que o teste tinha que determinar. Aí o teste ele tem que pegar todas as situações possíveis, tem que abarcar no sistema automático para verificar todos os erros possíveis que ele pode dar. E aí todos os erros possíveis que ele pode dar somente se ele envolver todas as situações possíveis do sistema. Então é justamente nessa situação aqui, ó. Quando passou uma caixa pequena, deu certo. Passou uma caixa grande, deu certo. Aí voltou a passar uma caixa pequena novamente, deu errado. Por quê? Porque eu tinha que resetar essa parte aqui, ó. Resetar quer dizer o quê? Voltar ao estado inicial, essa parte aqui. Que seria o quê? Voltar a zerar, a limpar essa memória do tamanho da caixa, que eu não limpei. Que seria limpar que horas? Eu não... a hora que a caixa sair do processo ou entrar no elevador da direita e da esquerda. Então eu esqueci de desativar essa saída aqui. Esse seria um atuador virtual, né? Também. Então seriam os atuadores 4, o 2, o 3, o 6, o 5 e esse daqui, tamanho da caixa. Espero que não tenha esquecido mais nenhum também, né? Então aqui é o sensor 9 que desativa. Aqui é o 10 também. Deixa eu ver, não há mais nenhum, né? Que o 1 já foi desativado, o 2, o 0 foi desativado, o 4, o 3, o 2 também. Agora novamente ao teste, as rotinas de teste, né? Então novamente, esperar passar uma caixa pequena.
Para adiantar, se vier outra pequena eu vou retirar ela aqui do início do processo. Eu vou deixar vir uma grande. Ó, tá vendo? Ó, podia deixar essa pequena aí, mas aí vai atrasar um pouco. Vou deixar essa grande. Aí se vier outra grande eu tiro ela. Ah não, vem uma pequena, eu vou deixar essa pequena daí. Vou aproveitar e tirar essa outra pequena que tem aqui só pra... Só pra ter certeza mesmo que a grande não vai interferir. Bom, deu certo. Bom, vou deixar essa pequena aqui para ter certeza mesmo. Essa pequena aqui não. Ah, ali ó. Bom, já não deu certo, eu vou ter que parar aqui porque a caixa pequena não foi mesmo, ela travou ali, tá? Eu tenho que parar o processo e terminar o teste aqui, mas pelo menos passou a caixa grande e depois foi a pequena pro lado certo ali. Então esse teste aqui, o sistema de automação, ele deu certo. O botão de parada ele está funcionando também. Como eu havia comentado inicialmente, você tem que ter pelo menos dois comandos manuais para iniciar e parar. Iniciar e parar manualmente, pelo menos para isso. Para iniciar o processo, ele começar automaticamente e dar continuidade automaticamente para isso. E para você parar também, pelo menos parar para quando der algum problema e pelo menos para testes. Mesmo se ele iniciar e continuar funcionando automaticamente para sempre, né? Ou para testes enquanto estiver sendo implementado, quando ele estiver sendo implementado como a gente está fazendo agora, né? E um dia ele também vai ter que ser parado também, né? Vai se desejar que ele pare também. Agora com essas caixas grandes aí dá para verificar o funcionamento com mais de uma caixa grande seguida, né? Então agora ele deve estar com a memória do tamanho da caixa setado. Então tá o funcionamento ok também.
Nesse detalhe talvez dê problema, porque a caixa não passou pelo sensor 9 e sensor 10. Mas eu desliguei, eu parei ali, apertei o botão de parar, então ele resetou a memória do tamanho da caixa. Ali, ó. Então ele voltou a setar novamente com o tamanho da caixa pequena que passou ali novamente. Então está ok a lógica do programa do CLP. Posteriormente eu vou passar a otimização do sistema dessa planta industrial do CLP, porém eu vou verificar se essa versão de demonstração do WinSPS ele permite o número de linhas para implementação do programa para otimização dessa planta, da automação dessa planta do industrial do ITS PLC. Essa planta industrial também tem algumas particularidades dela também. Nesse botão aqui de parada que a gente implementou, a gente colocou ele para parada, que simplesmente é desligar todos os atuadores da planta. A parada, essa parada que a gente fez, é desenergizar ou desligar todos os atuadores da planta. Aí, conforme a planta industrial ou o sistema em que você está atuando, ele vai agir de uma certa forma. Essa planta industrial aqui, os atuadores voltam à condição inicial que eles têm. Então, por exemplo, a esteira, sendo o atuador de uma esteira, a esteira simplesmente vai parar. Se você pega a mesa giratória, por exemplo, ela volta à posição inicial dela, então ela não para. Se ela estiver na posição virada dela, ela vai retornar à posição inicial dela, então ela não vai parar, ela vai retornar para a posição dela, se ela estiver na posição dela virada. Então, se ela estiver na posição inicial dela, permanece na posição inicial dela. Se ela estiver virada, ela vai voltar então para a posição dela. Se for o elevador, ele retorna para a posição dele. Daí. Então ele não permanece na posição que ele está, ele retorna à posição dele. A mesma coisa, se o elevador ele estiver na posição elevada, ele retorna à posição inicial dele. Então, se você desativar um atuador, ele vai voltar para a posição inicial dele. Então vai depender da atuação de um atuador, da posição em que ele está. Então o botão de parada, como ele está implementado desse jeito aqui, vai depender do atuador. Se você vai desenergizar ele. É diferente o botão de parada do botão de pausa, por exemplo. Se você pegar e implementar uma pausa no teu sistema, quer dizer que você vai pausar o processo no estado que ele está. Então é diferente daí de uma pausa no estado do sistema. Uma pausa no estado do sistema seria eu pegar e fazer isso daqui, ó, que eu estou fazendo ali. E deu uma pausa, tá? Agora, se eu quero pegar e dar um reset nesse meu sistema, é eu pegar e fazer isso daqui, ó. Tá? Pegar e limpar, certo? Seria dar uma limpeza nisso daqui. Então eu estou falando que eu peguei essa minha planta industrial e dei um reset nela, dei uma limpeza nela, retornei ao estado inicial dela. Então é diferente de dar uma pausa no sistema, no estado que ele estava anteriormente. Então são duas coisas diferentes daí que você quer fazer. Então você pegar o sistema ou a programação ali, dar uma pausa ou resetar, voltar ao estado inicial dele, são duas coisas diferentes que você pode fazer. Então a programação também, você fazer essas duas coisas são diferentes. Então isso que eu coloquei aqui no botão de parar também é diferente, de dar uma pausa. Então essa parada aqui, ou essa função que eu coloquei para o botão de parar aqui no ITS aqui, é diferente de pausar. Então são coisas diferentes aqui. Do botão de parada que eu coloquei aqui, simplesmente eu tirei energia
ou desativei os atuadores. Então os atuadores eles perdem a função deles, eu desativei simplesmente eles. Eles ficam sem função daí. Mas o circuito de comando, os sensores, eles podem continuar enviando sinais daí, tá? Quer dizer o quê? Que o ITS aqui, a planta, as caixas aqui vão continuar na posição delas daí, podem continuar na posição delas. Enquanto eu não apertar o botão de limpar aqui, as caixas vão continuar na frente dos sensores ali e assim por diante. Então os sensores podem continuar acionados. Enquanto eu não apertar o botão de limpar aqui, a caixa que estiver na frente do sensor vai continuar à frente dele, vai continuar acionado. A não ser que eu tiver um atuador aqui com uma mesa giratória dessas aqui, ela vai voltar para a posição dela daí. Aí o sensor que ela estiver acionando vai ficar desacionado daí. Mas se eu tiver um atuador tipo de uma esteira ali, daí a caixa que estiver em cima dela ali vai continuar na posição dela. Então vai depender do atuador, vai depender do modo em que ele vai agir quando ele estiver desativado, fora da ativação dele. E conforme a programação que eu tiver no CLP, ou do sinal que o CLP estiver enviando para ele.